Ora, bom dia! Hoje é o dia 22/09/2020, ou seja, hoje é o primeiro dia do outono. Glória ao Senhor, aleluia! Então, vamos iniciar mais uma gravação. Deus abençoe a todos e vamos fazer uma oração em línguas. O Senhor Espírito Santo vai nos dirigir para Shuriabadamana, Shakarabadá, Ekarabadá, Shofonicá, Piria, Piriri, Popopororopopi, ia. Obrigado, Pai, que nos vais dirigir, guiar, abençoar. Teu Santo Espírito está comigo e assim Tu vais nos ajudar, Pai. Vamos agora ler um hino, um primeiro hino. Podemos ler no 104, hino número 104. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, tristeza vai, alegria vem. Amém. Quando Ele passa, tudo se transforma. Obrigado, Jesus. Trazendo alegria para você, para mim também. Então, vamos ler aqui em 2 Coríntios, pela graça do nosso Salvador. Vamos ler em 2 Coríntios. Glória ao Senhor. 2 Coríntios. Capítulo 12. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, capítulo 12, versículo 10. O 7 diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, diz São Paulo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ou seja, o que era espinho na carne? Era um mensageiro de Satanás. Que eu digo agora mesmo, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, fora demónios no nome de Jesus. Então vamos ler o 7 outra vez. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro. Suponho que era um espírito ou pessoas que vinham maltratar a São Paulo, mensageiro de Satanás, para o esbofetear. Qual era o alvo? Era que ele não se exaltasse, não ficasse vaidoso. Verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei, pedi ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, o 9 diz: e Deus disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Também podemos dizer: o meu poder te cura, te liberta desse espinho na carne, te liberta das pessoas que te querem fazer mal. Tu és mais que vencedor, segundo diz lá em Romanos 8:37. Diz São Paulo: boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Ou seja, o poder de Cristo é que se aperfeiçoa na fraqueza.
eu creio que posso dizer que o poder de Cristo nos cura, nos liberta dos espíritos imundos. O Senhor morreu por nós, Ele ressuscitou, está vivo para sempre. As portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, que somos nós, os seus filhos. Portanto, é interessante esta passagem. Mas vamos ler agora o 105. Jesus maior dos nomes. Bendito Salvador. Glória de Deus. Emanuel, Deus é conosco. Pai eterno, palavra fiel. Emanuel, seu nome é Emanuel, quer dizer, Deus conosco. O 106. Levanta Cristo. Alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. E lá debaixo, bem debaixo dos teus pés, és tu que mandas. Agora vamos ao 107. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. A glória do Senhor já veio sobre ti. A glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o 108. Lugar santo. Estamos no lugar santo, porque o Senhor está presente, e onde Ele está é santo. E mesmo o Senhor também diz: sede santos, porque é o Senhor vosso Deus, sou santo. O 109. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. 110. Majestade, louvai sua majestade. A Jesus seja glória, louvor e poder, majestade, Rei de autoridade. Veio do seu reino para o seu povo, a Ele louvai. Exaltai e engrandecei o nome de Jesus. Honrai, glorificai a Jesus o Rei. Majestade, louvai sua majestade. Jesus que morreu e coroado está, e é o Rei dos Reis. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 1, verso 1. Glória ao Senhor, aleluia. Shikaramanini, Ravarevenini, Reviribanini. Vamos ver. Dizia São Lucas: fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Glória ao Senhor. Verso 2. Até ao dia em que for recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá. Verso 3. Aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo
com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, que também é o nosso reino, aleluia. Vamos ler no capítulo 2 de Atos, começando no verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu. Veio de onde? Do céu. Veio o quê? Um som. Era parecido com o quê? Como um vento veemente. E o que é que aconteceu? Esse vento encheu. Encheu o quê? Toda a casa. Aonde? Em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas. O que é que eles viram? Línguas repartidas. Parecidas com o quê? Com o fogo. As quais pousaram aonde? Sobre cada um deles. E o que é que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, ficar cheio do Espírito Santo é ficar, como diz aqui, ficar com uma experiência maravilhosa. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas. Não eram as línguas que eles costumavam falar, eram outras línguas. E quem é que concedia essas línguas? Era aquele de quem Jesus disse, ele é o Espírito da verdade, os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Atos 4, começando no 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Qual era o poder do Espírito Santo neles? O lugar moveu-se quando eles oraram. E todos foram cheios do Espírito Santo. O São Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E eles estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo. E o que é que isso ocasionava? Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo os usava. Verso 32. E era o coração e a alma da multidão, ou seja, o Espírito. E aquilo que eles sentiam era ocasionado pelo Espírito de Deus. Eram o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, também há um versículo que diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Não havia, pois, entre eles necessidade algum. Nem tinham falta de saúde, não tinham falta de nada.
porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Glória ao Senhor, aleluia. Shiriamanavashanini, Rabaravashakanini, aleluia. Vamos ler no capítulo 5, começando no verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Verso 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, não acreditam em anjos nem espíritos, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas da noite, verso 19, da noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Aleluia. Podemos dizer a Deus: Pai, abre as portas da prisão para mim e para aqueles por quem tenho orado. Hora 19 ainda. Mas da noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo. Glória ao Senhor. Vemos o trabalho dos anjos também. Eles não pregam diretamente o Evangelho, mas ajudam a igreja a pregar. Então o anjo diz no verso 20: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, etc. Glória ao Senhor. Vamos continuar a falar do Senhor Espírito Santo, mas vamos passar para São João. O Evangelho de São João, capítulo 1, verso 26.
Capítulo 1, verso 26. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um homem, a quem vós não conheceis. 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, ou seja, Jesus já vivia com o Pai, é o Filho Eterno de Deus. 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Portanto, João reconhecia que Jesus era o verdadeiro Messias. Verso 28. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai realmente transformar este planeta naquilo que Deus tinha dito no princípio, era um jardim do Éden. E diz o verso 30, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Verso 31. E diz João no verso 31, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu. De onde? Do céu. Como pomba e repousar sobre ele. Glória ao Senhor. O Espírito Santo repousou sobre o Senhor Jesus. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Faz-me lembrar lá no tempo de Moisés, quando o Senhor disse que ele é a rocha e vocês receberão água da rocha. Verso 34. Eu disse, e tenho testificado que este é o Filho de Deus, Filho Eterno de Deus. No dia seguinte, João estava ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, verso 38, vamos ao 36 ainda. Vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram Jesus. Queriam saber quem era o Cordeiro de Deus. Verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, ou mestre, traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava,
e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Verso 40. Era André, Simão, aliás, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Vamos parar um pouco aqui. Vamos ler em São João, capítulo 3, começando no verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por exemplo, o Adão desviou-se de Deus, desobedeceu a Deus e ele não podia ver o reino de Deus. Precisava de nascer de novo. Então, repetindo o verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nascer de novo é ligar-se em espírito. É o que as pessoas chamam religião, religar. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Então, continuando no verso 4, disse-lhe Nicodemos. O Nicodemos não estava a achar que Jesus fosse o verdadeiro Messias, estava a pensar que seria um simples profeta, né? Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Ele talvez pensasse na reencarnação, ou morresse depois reencarnasse, o que a Bíblia não fala e portanto não tem base bíblica. Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, vamos continuar aqui no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá em Efésios 6 diz que não temos que lutar contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Verso 7. Não te admires, não te maravilhes de eu ter dito necessário vos é nascer de novo, porque isso é obra do Senhor Espírito Santo. Verso 8. O Espírito Santo é como o vento, ele sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo vem e convence a pessoa para receber Jesus como Salvador. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, nascido do Espírito Santo. A pessoa passa a ser semelhante ao Espírito Santo. Assim como um filho humano é semelhante ao pai. Tem possivelmente coisas do pai, o sangue, etc. Verso 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Ele não compreendia, mas lá em Ezequiel explica isso. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto?
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Nós, penso que se referia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, Jesus estava a comparar com coisas terrestres, como querereis se vos falar das celestiais? Portanto, o Nicodemos depois nasceu de novo, creio, e foi tirar o corpo do Senhor Jesus, juntamente com o José de Arimateia. Vamos aqui a João, capítulo 3, verso 33. Aquele que aceitou o testemunho do Senhor Jesus, esse confirmou que Deus é verdadeiro e que Deus mandou o seu Filho unigênito. E o Pai, vou ler outra vez o 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Jesus falava as palavras de Deus. Pois, na verdade, Deus, o Espírito por medida. Nele habita toda a plenitude da divindade. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus está irado com aqueles que não recebem Jesus como Salvador. Então, o melhor que a pessoa tem a fazer é ouvir a palavra de Deus e receber Jesus como Salvador. Vamos ler João capítulo 7, verso 39. Aliás, vamos começar no 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dizia isto do Espírito Santo, porque Jesus é a rocha, que há bocado eu tinha falado do tempo de Moisés. Era a rocha que os seguia, que os abençoava, que os ajudava. No verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Lá em São Marcos o Senhor Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, etc. Portanto, o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse Jesus do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em São João 14, começando no 11. João capítulo 14, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Glória ao Senhor. Verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Para ir para o Pai, ele teria que morrer por nós, teria que ressuscitar, receber um corpo novo,
imortal, invisível, enérgico. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, quando nós pedimos qualquer coisa ao Pai, é o Senhor Jesus que vai responder. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Jesus vem nos consolar. Ele diz: vinde a mim vós todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, diz também isto é São Mateus 11, 28 a 30, eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, no 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, o Senhor Espírito Santo está conosco para sempre. Aleluia! Assim como o Pai, o Filho, também o Espírito Santo. Verso 17. O Espírito de verdade. O Espírito que está conosco é o Espírito de verdade. E o mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece. Não vê nem conhece. Mas vós o conheceis. Jesus estava a falar com os seus discípulos. Porque é que eles o conheciam? Porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo estava com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era dirigido pelo Espírito Santo e, portanto, também estava com os discípulos. Mas o Espírito Santo estará em vós, disse Jesus. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre as suas cabeças e começou a fazer uma obra fantástica. Eles começaram a falar em línguas e o Espírito Santo começou a consolá-los, como vimos aqui acima. Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Portanto, o Senhor Espírito Santo está. Vamos ler ainda em 14:25. Dizia Jesus: tenho-vos dito isto estando convosco. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e enviou no dia de Pentecostes, esse vos ensinará todas as coisas. Então nós podemos dizer: Senhor Espírito Santo, ensina-me todas as coisas e faz-me lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus disse. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Podemos dizer: Jesus, obrigado, eu recebo a tua paz agora. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. O mundo dá a paz, mas é com guerras, com problemas. Não dá a paz, é uma paz sem jeito. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Não podemos dizer, Pai, não permitas que eu fique turbado, com medo, nem fique aflito. Verso 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para quando acontecer, vós acrediteis. Então vamos ler aqui São João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então o Senhor Jesus tinha falado da sua morte, que ia partir e isso tudo. E depois aqui em São João 16:1 começa por dizer: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Na mesma hora, em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Verso 3. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Verso 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Vamos continuar no verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. Portanto, este Consolador não se referia, como alguns dizem, a um homem, mas era o próprio Espírito Santo. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. Quem é que o Senhor Jesus enviou? No dia de Pentecostes isso é explicado no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nos outros versículos que já lemos. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Portanto, não é um homem, é o próprio Espírito Santo que me levou a receber Jesus. Eu disse, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E ele me convenceu e me tem abençoado, me tem enchido, me tem explicado a palavra. Ele é o Espírito de verdade que me guia em toda a verdade. Não é um homem, ele é o Espírito que faz parte da Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verso 10. Portanto, convencerá o mundo, vou ler um bocadinho atrás, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Toda a gente tem pecado, não é? Tem que se arrepender. Da justiça e do juízo. Agora Jesus explica. Do pecado porque não crê em mim. O pecado é realmente não crer no Senhor Jesus. Por isso devemos esforçar-nos por ler a sua palavra e por nos enchermos do Espírito Santo. Verso 10.
Da justiça porque vou para o meu Pai. Portanto, foi feita justiça. Jesus pagou o preço da nossa salvação e o diabo não pode fazer nada contra isso. Da justiça porque vou para o meu Pai. Vou morrer, vou ressuscitar e vou para o meu Pai. E não me vereis mais. Ou seja, da forma como o viam. Quando ele ressuscitou, acho que era a Madalena, nem sequer conhecia Jesus. Verso 11. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O diabo já está julgado, já está condenado. Só que está solto para que Deus dê a oportunidade a todos os que quiserem receber Jesus como Salvador. Se não o receberem, estão a receber o maligno, o mentiroso, que é mentiroso e pai da mentira. Verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Verso 13. Quando vier o Espírito de verdade, verso 13, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Podemos dizer, esse Espírito Santíssimo guia-me em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito Santo, glorificará o Senhor Jesus. Porque glorificaria, agora, pronto, isso foi no início. Porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Portanto, o Espírito Santo vai anunciar aquilo que é do Senhor Jesus. Ele, repetindo, ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará o Senhor Jesus Cristo. Porquê? Vai dizer que ele tem toda a glória, porque há de receber do que é meu. O Senhor Jesus iria para o céu e já foi, mandou o Espírito Santo e agora o Espírito Santo anuncia o que é do Senhor Jesus Cristo. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ou seja, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Ele tem um corpo humano ressuscitado, imortal e uma série de características muito importantes. Portanto, tudo, verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu. O São Paulo diz, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo quanto o Pai tem é meu, diz o Senhor Jesus. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco... Marzinha, está tudo bem? Portanto, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Vamos ler em São João capítulo 20. Tornaram, pois, 20 verso 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando,
abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Verso 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era eu. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Quando Jesus disse Maria de uma certa maneira, ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Ficou contente. Verso 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas. Ou seja, Jesus estava com pressa. Ainda não subi para meu Pai. Eu, se calhar, podia dizer que tenho muita coisa para fazer. Talvez aparecer aos discípulos. Isso. Ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Jesus chama-nos irmãos. Glória a Deus. E disse-lhes: não, e diz aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É grande privilégio nós sermos irmãos de Jesus, termos o mesmo Pai e o mesmo Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 20. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu posso dizer, podemos dizer: querido Espírito Santo, eu te recebo agora. Eu me encho de ti, Espírito Santo, como diz lá São Paulo, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, estamos terminando. Não se esqueçam de clicar lá na mãozinha, assim com o dedo para cima, e de se inscreverem e fazerem isso que é necessário. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em línguas e ler 1 ou 2 ou 3. Glória a Deus. Hinos. Roshikandaramanini, Goboroshofonini, Karamuria Shafanicotino. Obrigado, Espírito Santo, por esta gravação. Tu és maravilhoso e bendito. Aleluia. Vamos ler o hino 111. Melhor que a vida é o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão e o teu nome bendirão. Minhas mãos em teu nome erguerei. Aleluia. E o 112. Meu coração, meu corpo,
meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo. Meu Senhor, eis-me aqui. 113. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Por isso eu canto aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso eu canto aleluia. O 14. 114. Meu pensamento é para Ti, Senhor Jesus. Meu pensamento é para Ti, Senhor. Meu pensamento é para Ti, Senhor. Meu pensamento é para Ti. Porque Tu me deste a vida. Porque Tu me deste o existir. Porque Tu me deste o carinho. Me deste o amor. Aleluia. Glória ao Senhor. Tchau, amigos, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja connosco. Não nos esqueçamos de ser alegres, fazer bem, dar ofertas, até mesmo aos nossos inimigos, porque Deus se agrada disso. Viver é realmente fazer bem, é ensinar aquilo que soubermos de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Vamos viver com Deus eternamente. Amém. A palavra de Deus é viva. O Gênesis até o Apocalipse. A palavra revelada e que veio a ser escrita é verdadeiramente poderosa. Nishuri Amanagashonin. Tchau, amigos. No nome de Jesus.